Olá, muito bom dia! Pega seu café que hoje a gente vai falar sobre casos de IoT para pesagens de insumo no transporte rodoviário com medição em tempo real. Seja muito bem-vindo. Meu convidado dessa manhã é Vladimir Gama. Ele é CEO da Wise Things e ele tem entregado e realizado esses projetos. Vamos entender como é que funciona. Vamos também falar um pouco sobre a vida pessoal desse profissional, o que tem inspirado ele. Vamos buscar algumas dicas. Então a gente vai falar sobre startup, sobre esse desafio de montar uma startup, sobre o mercado, como é que o mercado está vendo a questão de IoT. Então, bora pôr o Vlad aqui. E obrigada pela sua presença. Você também pode interagir, fazer pergunta aqui para a gente no chat, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Vlad. Olá, Juliano. O sinal Às está um vezes, pouco ruim até aqui, melhor o mas eu acho que a 4G gente. do Wi-Fi para essas transmissões ao vivo. Eu estou tirando o Wi-Fi. Olha que interessante, né? O Vlad é formado em comunicação social com mestrado em políticas públicas. E a veia técnica dele veio da formação técnica em eletrônica que ele fez na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes. Eu estou falando aqui em São Paulo, está um tempo nublado, daqui a pouco vem o sol. Você está falando de onde, Vlad? Eu fico em Mogi das Cruzes, quem vai para o litoral norte passa pela Mogi Bertioga, passa por aqui. E também amanheceu nublado, viu? A gente está no meio de duas serras aqui, uma serra de Itapetí e a Serra do Mar. Mogi fica no meio. E amanheceu nublado também. Tomando um Ah, cafezinho. e você, qual o seu gosto de café? Coado, expresso? Você gosta de café especial? Olha, eu gosto de todo tipo de café. Eu sou meio que viciado em café. Mas eu gosto de café expresso. Gosto dele mais fraco, peço um curto, às vezes. E a gente achou um café no supermercado aqui que é bem honesto, bem legal, ó. E chama Massapé. É da região do Baixo Tietê, região de Franca. E ele é muito bom, ele é coado, fica com um gosto bem fresquinho, é bem bacana. Acabei de fazer. E é o que a gente tem tomado aqui em casa, bem legal, preço honesto. E porque tá tudo caro hoje, né? No supermercado dá até medo. É verdade, o café foi uma das coisas que aumentou muito. E a gente Muito. vai falar hoje sobre insumos, sobre esse transporte. Hoje, as empresas, o custo delas com logística chega a 12% dos custos de operação. Então, é muito representativo os custos de operação, de transporte, logística. E a gente vê que é um segmento que tem muitas oportunidades em relação à internet das coisas, porque se a gente gerencia melhor, controla e monitora e traz insights para a nossa organização, a gente consegue reduzir os custos, melhorar as experiências dos nossos processos internos, dos nossos clientes. E também, quando a gente fala de frota, a gente tem regras específicas rodoviárias, de legislação, sobre peso, comportamento, de como que tem que ser a Empresas, carga e o transporte dessas frotas. Então, sim. a gente vai falar hoje com uma pessoa que tem vivido essas práticas, que tem se aproximado dessas indústrias, entendendo as dores, e vamos acompanhar todo esse processo. Para você que está aqui, muito bom dia, obrigada pela sua presença, o chat está aí liberado. Isso. Vlad, quero começar. Como surgiu o WhatsApp? Desculpa, a Wise Things. Wise Things. Deixa eu lhe dizer, a gente está há 5 anos, somos em três hoje nessa startup. E nós começamos há 5 anos e éramos em 6 pessoas.
E não era, e no início, há 5 anos, tanto startups quanto o IoT estavam ali no início, para a gente aqui no Alto Tietê. E o que acontece? A gente tem, para resolver a dor do condomínio que a gente vivia, eu e 2 vizinhos que conheciam as tecnologias, falaram, por que a gente não põe um sensor, por que a gente não coloca um... E fomos atrás disso para resolver uma dor nossa e acabamos criando uma startup que de início começou a trabalhar com esse monitoramento, né, Smart Build, só que daí vem uma demanda para a gente monitorar né, nessa época a empresa tinha outro nome, não era o iStrings, né? E a gente vai monitorar uma produção de cogumelos no maior produtor de cogumelos shiitake shimeji da América Latina, que fica em Mogi. E fomos, era um desafio para a gente. Eram tipo 100 quartos, eles chamam de quartos, né? Onde os cogumelos são produzidos. Então eu queria monitorar temperatura, umidade e CO2, porque o cogumelo troca o CO2 com o ambiente. E fomos. Nessa época, Thelma, comprávamos as plaquinhas, comprávamos as caixinhas, fazíamos ali na mão, todo mundo na bancadinha, montava uma caixinha, programava, tudo maker mesmo. E fomos, e colocamos, instalamos, e começamos a descobrir muitas informações do cogumelo, inclusive que o cogumelo dormia. Determinado momento da noite, aqueles potes, muitos potes de cogumelo, determinado momento da noite ele parava de trocar o CO2, diminuía bastante, ou seja, ele entrava numa sonolência, nem o dono sabia disso. E daí, momentos depois, já na crise da pandemia, essa startup racha, quebra, porque uma parte queria continuar aqui em Mogi, nesse ecossistema local. Eu e outros 2 sócios, não, queríamos ganhar o mundo, queríamos comprar um pedacinho da espaçonave do Elon Musk, eu quero, né, quero mais. E essa empresa se dividiu e nós, logo da divisão, a gente entra no Hackathon, quem não conhece o Hackers Marathon, é uma maratona de hackers, para tentar uma solução para uma empresa de logística que queria uma novidade no que diz respeito à pesagem. E não existe no Brasil pesagem a bordo, existe uma empresa do nome Toledo, ela tem células de carga, e essas células, em média, custa cada célula de 25 a 30 mil reais, e você precisa de 4 no caminhão. Então, o custo é muito elevado. Então, não tem tanta aderência no mercado. Isso já existe. Não estou inventando a roda, está aí. E a gente começa a pesquisar e encontra, junto à Pantoja Engenharia, que é um engenheiro brasileiro que já pesquisa e trabalha com isso há mais de 20 anos, pesagem em tempo real, a bordo. E ele nos indica uma empresa nos Estados Unidos, Right Weight, peso certo, que tinha os sensores, entramos em contato, hoje somos parceiros, e eles nos encaminharam os sensores, são sensores, mas como se fosse uma lapiseira, assim, é um sensor que fica nos totens, instalado no eixo do caminhão, e esse sensor ele fica como se fosse uma corda de violão, numa determinada frequência. E quando o peso é inserido no caminhão, essa frequência se altera, e aí a gente consegue fazer um gráfico. E essa frequência transformar em peso. Nós estamos numa operação na madeira, na logística de transporte de madeira, para uma empresa em Guaíba, na Grande Porto Alegre, entre as empresas que a gente já está fazendo o trabalho, e a assertividade da nossa balança digital online, IoT, com a balança da empresa, gira em torno de 1%. Isso em 37 toneladas. Então, é bem assertivo. Isso lembrando que a balança rodoviária, até 10% ela aceita. Então, vamos Quando lá. você diz... Primeiro, assim, é super interessante esse caso do cogumelo, porque é o que o IoT busca trazer, novas descobertas, né? Como que a gente vai descobrir que o cogumelo dorme, né? Então, a internet das coisas, além de contribuir muito para a sustentabilidade, ela contribui para a ciência, que a gente tem essa oportunidade de novas descobertas. E isso que aconteceu com você,
né, das startups nascerem com foco e mudarem de rumo de acordo com o mercado, é uma coisa que eu vejo que é bem comum, inclusive dos casos das pessoas do nosso grupo, né? Porque Sim, se tem uma ideia, se faz algo bem feito, e o próprio mercado entende que, poxa, se ele conseguiu vencer um desafio, mesmo que seja de outro setor, de outro segmento, poxa, esse pessoal tem capacidade de atender algo que ninguém nunca fez, de uma demanda que até esse setor já havia pesquisado no mercado e tinha encontrado poucas soluções ou soluções que sejam inviáveis, seja tecnicamente ou financeiramente. Nessa tua história, o seu cliente encontrava a solução mais inviável financeiramente para a realidade dele. Agora, sem dúvida. queria entender, Vlad, por que essa necessidade ou essa importância de ter essa medição em tempo real? É muito importante. Impacto, ou qual é essa legislação que controla sobre esse peso da carga? São várias necessidades que os players do mercado da logística têm em relação ao peso. Primeiro, você disse, aí um deles é a manutenção. Depois do RH, da folha de pagamento, manutenção é o que vem abaixo nos gastos, nos custos de uma empresa. Mas tem também a segurança do motorista, de um implemento, de um caminhão com 37, 50, 60 toneladas. Se ele está com sobrepeso, a segurança dele foi para o espaço, dele e de terceiros. Uma grande empresa aqui de São Paulo, eu vou dar o nome, a Raizen, nos procurou porque teve problema com isso, de um acidente por sobrepeso. E nós vamos em breve fazer POCs com a Raizen, já está tudo meio que alinhado. O que impacta, além disso? Vamos pensar assim, uma empresa que tem que transportar madeira, então ela vai até uma floresta aqui para São Paulo, se for lá no Rio Grande do Sul é o Horto, vai até o Horto, carrega um caminhão com 37, que deve ser o máximo de toneladas, porque esses 37 tem que ser somado com o peso dos implementos e do truck. Então tem que chegar mais ou menos a umas 50 toneladas ou mais que isso para passar na balança. Se ele passa acima, ele toma multa rodoviária, se o DENIT tiver, são 27, nós carregamos 37 toneladas. A madeira, nesse bitrem, pode ser até 37 toneladas, depende do caminhão. Um bitrem, 37 toneladas, tá? E se ele passar acima de 37, uma fiscalização que sempre está lá na rodovia, pega e multa. Simples assim. Se ele ganha R$1.000, R$1.500 por viagem, a viagem já deu prejuízo. Só que dependendo do caso, quando ele chega lá na empresa para descarregar, se tiver fora do peso, por conta da ISO, dos planos de segurança da empresa, lá em Minas Gerais, no Vale do Aço, a Cenibra é uma que multa se o caminhão chegar com peso acima. Ou seja, você leva uma multa na rodovia, leva uma multa na empresa que você está trabalhando porque está com peso acima, e você não é bem visto pela empresa porque você não trabalha dentro da legislação. Então, você tem que se adequar. Ô, Vlad, e como que é feita, sem ser em tempo real, como que é feito? Eles estimavam antes pelo número de caixas, de peças, de insumo, experiência? Olha, Cabeça? vamos lá. Primeiro, teve uma que era no olho. Deu! Estava carregando barrinha de tanque, como se fosse conhecido combustível. E olha, um cara ficava lá em cima, deu. Aí fechava e ia numa balança. Putz, passou 2 toneladas. Voltava, olha o retrabalho, Thelma. Voltava, descarregava. Aí passava de novo, está abaixo. Tem que pôr mais 1 tonelada. Aí voltava, ou seja, algumas vezes esse caminhão fazia 3, 4 voltas no pátio para sair no peso certo. Gasto de combustível, gasto de tempo, logística interna lá dentro. E na madeira, eles trabalham com uma ideia menos de altura, de volume, né?
Então, o implemento ele vai colocando a madeira, deu, 2,20 m mais ou menos deu. Só que esquecem que a madeira tem densidade, né? Uma madeira cortada, colhida há uma semana, ela tem uma certa densidade. Um mês depois ela já está seca, tem outra densidade. Então é 5, 6, 7 toneladas. Caminhões que tinham que transportar 37 toneladas, Thelma, chega com 42, 43, 5, 6, 7 toneladas a mais. Aí a suspensão vai embora, ponta de eixo, a parte de manutenção. Então, é um custo imenso. Eles falam que se você economizar 10% do valor da manutenção, já é lucro. O payback do nosso equipamento já está, em 2 meses é feito. O custo do nosso equipamento, sim, porque o custo do nosso equipamento também é bom. A gente traz ele dos Estados Unidos e eu não vendo sensor, então. Lembrando disso, nós vendemos a tecnologia. Eu trago esse sensor dos Estados Unidos, instalo, e a partir daí, ele que era um equipamento offline, ele se torna online. Com a nossa tecnologia, nós temos um transmissor, além de georreferenciamento e outros dados, ele tem IP67, saiu pela Anatel já, com selo da Anatel. Então, a gente faz esse plug, joga já, nós temos uma plataforma, então a gente tem toda... completo. O cliente só liga, pede para colocar, a gente instala, ele já pode ver no celular o peso e acompanhar onde está, que peso está e outras informações. Aí ele vai pedir, a gente pode colocar o que ele quiser. E também tem API. Se ele já tem a plataforma, a gente passa as APIs para ele. Então, o seu modelo de negócio é serviço. Você instala e cobra uma assinatura, uma mensalidade. Cobra uma assinatura, Thelma. E a gente percebeu que em alguns casos não é viável cobrar por mês, porque o cliente não gosta de pagar por mês, então a gente pega o valor total e coloca junto no preço da compra do device. E explica que depois de 1 ano tem uma calibração do equipamento e aí a gente cobra de um valor que a gente divide pelos meses. Isso tem dado certo. Interessante. Sim, é um contrato anual, mas sim, em vez do cliente todo mês ficar pagando, prestaçãozinhas, não gostam. Eles preferem, você dilui e tranquilo. Um outro case, a gente está falando da madeira, né? Aí começa eu, Fábio Alexson e Luiz Lopes, os 3 sócios, começamos a fazer da madeira isso lá no Vale do Aço. O cliente aprovou, falou, agora outro desafio, quero que vocês façam isso lá no Sul, porque eu vou apresentar para o cliente, que nós estamos trabalhando em tecnologia. Isso nós já fizemos, acabamos essa POC, estamos na fase de assinatura de contrato. Nesses próximos dias, está tudo ok. Sinalizaram que vão fazer a compra, e então vai ser uma das primeiras empresas que faz transporte de madeira do Brasil com inteligência embarcada no transporte da madeira. E aí nos procura uma outra empresa, umas líderes de logística no mercado, no Brasil e Sul-América, que tinha problema com coleta de resíduos urbanos numa grande capital brasileira. Por quê? Ela loca o caminhão de lixo. A empresa que é responsável pela coleta de lixo coloca os catadores. E um caminhão que é para transportar 7 mil quilos, 7 toneladas, chega com 10, 12 no aterro. Por quê, Thelma? Esse catador de lixo não aceita que o caminhão para no meio do roteiro. Fala, eu vou ter que parar agora, ir lá levar o lixo, voltar para continuar. Ah, não vai. Vai até o fim. E isso é um problema, porque o motorista não tem o que fazer. Ele é obrigado, meio que fica refém dos garis, vamos dizer assim. Até arma, nos disseram que até arma o gari já puxou para o cara e falou, não, você vai acabar. Você está entendendo? Esse é um problema grande. O que acontece? Quem pagava o custo da manutenção era quem locava o veículo, porque ele não ganha por peso, ele ganha por viagem. Então, o caminhão com 6 mil quilos e um com 10, ele não ganha a diferença. O caminhão está estragando, o motorista está correndo risco, levando os terceiros na rua ao risco, e só dá problema. Então, eles nos procuraram. Então, aí vem um problema, a gente foi instalar
lá e encontrou outros desafios. E hoje também, até que enfim, nós já conseguimos equalizar esses desafios, também estamos em fase de fechamento de contrato com essa empresa. É interessante porque, assim, todos os casos até então que o Tudo Sobre IoT trouxe e falava dessa inteligência embarcada na parte logística, a gente falava de ativo, do produto pronto. Sim. E hoje a gente está fazendo um caso que a gente está falando do insumo, da matéria-prima, antes de ter o produto pronto. E a necessidade é diferente. Porque não existe a preocupação do roubo da madeira, não é tão grande. É outro tipo de preocupação que se tem. E é interessante porque esse segmento, quando você traz para o lixo, é diferente, porque o caminhão do lixo, ele tem um formato diferente do caminhão de carga, ele tem a caçamba, né? Aí o sensor também tem que mudar, mas a ideia não mudou. E quando nós conseguimos travar a compactação desse caminhão de lixo em 7.000 quilos, esse foi o teste que o cliente fez. Ele, na cidade que ele está, nós aqui em Mogi, todo mundo vai num Zoom. Tudo bem, tudo bem? O cliente está acompanhando, todo mundo acompanhando, o caminhão está em tal lugar agora carregando lixo. Vamos fazer o teste. Bloqueia para a gente o caminhão lá. Daí o TI nosso mandou o comando, bloqueou a compactação. Agora tira o comando, tira o bloqueio. Nós mandamos outro comando, desbloqueou. Aí os caras, legal, conseguiu. Então a gente colocando esse bloqueio no range, quando o caminhão chegar em 7.000 quilos, para de compactar, ele tem que descarregar. Então, o dispositivo de internet das coisas, ele está com foco. Ele pode, né? Aí vai aplicar de acordo com a necessidade de cada segmento, mas ele pode fazer a pesagem e ele pode fazer abertura e fechamento de portas, entre aspas, né? Sim. Nosso transmissor tem entradas, inputs e outputs no transmissor que leva essa mensagem. Então, você pode conectar ali um relé, pode colocar uma sirene. No caso da madeira, a gente faz o quê? Imagina esse ambiente hostil, no meio de uma floresta, de madrugada, o motorista do caminhão ele tem que sair do caminhão, peneira, porque tem cobra, tem tudo, ele fica vendo o carregamento e um braço de um trator, um braço mecânico carregando essas toras que ele pega no chão no caminhão. Quem é que vai ficar olhando o celular? Quem é que vai ficar olhando um display que fica debaixo do caminhão essa hora? Ninguém. Então, o que nós pensamos junto, aquela de construção, junto com a empresa, com o cliente? Nós colocamos de início uma luz, que a hora que desce a tonelagem certa de cada implemento, acendia uma luz. Não deu certo. Primeiro feixe de madeira que veio, bateu, a luzinha foi embora. Segundo momento, a gente colocou uma sirene, tipo sirene da escola mesmo. A hora que chega a 19 toneladas no primeiro implemento, toca, todo mundo ouve e para de carregar. Vai para o outro implemento, está carregando. Na hora que ela toca, ele para de carregar. Olha, pessoal, poucas pessoas assumem o que dá errado, hein? Aqui ele está trazendo dá errado. A luzinha funcionou. Não. Thelma, dá errado, Thelma. As coisas... Mas é por isso que ser startup é legal. Porque a gente é um barquinho nesse oceano. Então, a manobra é rápida. A gente erra rápido para consertar rápido. E a gente tem um lema, a gente fala, o erro a gente não vai repetir. A gente erra erros novos. Aquele que eu já errei, eu não posso repetir. Né? Então, não é só isso que dá errado, não. Dá errado sim. Só que daí a gente tem que ser transparente para o cliente. Nesse cliente do lixo, nós começamos a trabalhar e não deu certo. A nossa captação das leituras por conta de um sensor não deu certo. Nós sentamos com ele e falamos, olha, nós não conseguimos fazer. Esse tipo de caminhão é completamente diferente, porque assim, o eixo reto no caminhão é uma coisa. Aquele eixo que tem aquela bola no meio, que é o eixo cardan diferencial, é outra coisa. Ele tem outro movimento. E a gente teve problema. Chegamos para o cliente e falamos, a gente não conseguiu. Ele, não.
Eu acredito que vocês vão conseguir, busquem a solução, a gente está aguardando, nós buscamos uma outra solução, viemos, instalamos e ele aprovou. Porque não, como que eu vou falar para o cliente que está dando certo se não está dando certo? Não, tem que falar que não dá certo. Tem que assumir o erro, para ele ver que você é sério, né? Agora, outras coisas. A gente está falando de caminhão, né? De pesagem em tempo real em caminhão, em implementos. Aí, há poucos dias, nos procura uma empresa que produz máquinas agrícolas. Olha lá, ó. Máquinas agrícolas. Qual o problema deles, Thelma? Peso. Uma máquina agrícola extremamente robusta, muito forte, quebra o chassi como se fosse de papel. Eu tirei foto porque a gente... imagina a grossura desse caderno. Assim, ó. O metal é dessa grossura, Thelma. E quebra, como se fosse papel. Por quê? Por conta de peso. Nós vamos agora, essa próxima semana, na outra, já vamos instalar um sensor lá e começar a tentar encontrar o ponto de fraqueza do implemento para colocar o sensor, captar a vibração, transformar isso em peso. Então, é um trabalho que não é simples. E não temos a fórmula pronta. E falamos para o cliente, ó, a gente tem expertise nisso. Deixa a gente tentar que a gente consegue. Ele, beleza, fechado. Faz uma POC e vamos. Porque e tá dando certo. E fora que, além dele gastar uma nota com a manutenção, ele para a sua operação se quebrar aquilo sem... É muito interessante, porque a gente vê que existe a opção da telemetria avançada, que está vendo outras coisas para ter economia de combustível, de gasto de pneu, e aí entende-se também que esses carrinhos da linha amarela também tem que se importar com o peso. Porque o peso influi em tudo isso, né, Thelma? O peso é que vai dar incidência, que vai dar o gasto do pneu. Um pneu que é para rodar 6 meses no caminhão, com um sobrepeso, vai para 3 meses. Olha o gasto que tem. E aí a gente está entendendo junto com eles. Então, quando a gente vê os gráficos, depois eu vou dar a gente está finalizando o nosso site, mas eu posso depois, quem quiser, posso encaminhar um demo para entrar na nossa plataforma para ver ali. Se você vir os gráficos desse caminhão de transporte de madeira, nós descobrimos que são 4 eixos, né? Então, aqui está o caminhão, o truque, tem o primeiro eixo, o segundo eixo, primeiro implemento. Daí no implemento de trás, terceiro eixo, quarto eixo, aquele lá de trás. Esse de trás, ele carregando 6 mil quilos, 7 mil quilos, ele recebe pico de força de 15, 16 mil quilos. Porque ele fica lá atrás, assim, ó. Quando o caminhão está andando, ele fica batendo. É efeito que eles chamam de rabo de peixe. E nós conseguimos comprovar isso com gráficos. Coisas que eles sabiam só na teoria, a gente comprovou com gráfico. Com dado específico. Que é o que a gente busca também no IoT. Os dados. Como que eu vou ter uma ação de transformação ou de minimização de custos se eu não sei o dado? Então, a gente primeiro tem que ter o dado. Espetar sensor, trabalhar esse dado e dar na plataforma o que o cliente precisa. Quanto ele gastou. Porque o que ele vai conseguir fazer, Thelma, em breve? Saber se aquele frete deu lucro ou prejuízo. Excelente. O Rômulo colocou uma pergunta bem interessante. Quais os sensores que se usa para pesagem e tração? Nesse que é com tração, é um sensor angular. Então, ele não é um que a gente chama do string gauge, que é esse que tem como se fosse uma cordinha de violão. É um outro tipo de sensor, é um sensor angular, e esse vem do leste europeu. E o que acontece? Você instala na caçamba e no eixo. E quando você coloca o peso, esse ângulo diminui, e isso a gente transforma em peso. Em cálculos, a gente transforma em peso. Aí a gente foi buscar uma outra solução para um outro problema que a gente não tinha deformação aparente, visual. Porque é um equipamento que não... Pensa no equipamento que não tem suspensão.
Só aí eu já perdi, eu não consigo colocar o string gauge e não consigo ver essa variação, porque ele não tem suspensão, ele não varia. Tivemos que buscar um outro tipo de sensor, que é usado em pontes, por exemplo, que faz a variação da força inserida naquele conjunto. Então nós buscamos a solução, é isso que eu te falei. A gente foi buscar esse lá na Suíça, um sensor que consegue captar a vibração de, vamos supor, de um silo. E aí eu consigo saber o peso desse silo. Excelente, excelente. E jogo esse sinal aí coloco o IoT nele e vai para o celular do cara. E a Wise Things, ela está subnichada para o setor de transporte e logística no que diz respeito a transporte de insumo e pesagem. Sim, sim. Isso é o foco que a gente está hoje. Mas lembra que eu te disse, nós somos uma empresa de IoT. Veio há pouco tempo também um cliente que ele quer monitorar o quanto tempo as máquinas de um polo industrial estão funcionando. Lembrando que a máquina é por hora trabalhada, né? Não tem nada a ver com pesagem. Só que ele viu que a gente, foi o que você disse, viu que a gente tinha expertise no IoT e perguntou se a gente conseguia fazer isso. O projeto está rolando aí, pode vir em breve. Aí vamos ser com outros tipos de sensores e vamos, entre outras informações da potência dessa máquina, para ele saber o custo, e o orímetro, quando ela liga, quando ela desliga, para começar. E para ele isso é muito importante. Excelente. E como é que você está vendo o mercado hoje? Está comprador, está potencial, ou eles estão vindo até você que tem que bater nos clientes? Como que você está vendo a questão do mercado? Olha, Thelma, surpreendentemente, a gente está vendo que o mercado está buscando novas soluções, sim. Por quê? Nesse período em que a economia não está tão tracionada, quando você não está ganhando muito, você tem que gastar menos. Gastar menos quer dizer o quê? Monitorar o que você tem. Saber o que você tem nas mãos. Então, agora é a grande chance do pessoal do IoT se ligar nisso. Porque se você tirar 10% do gasto de uma empresa, 1% da energia, 2% já é muito para ela. E se for um grande player de mercado, se você conseguir fazer com que, no caso do lixo, se ele carregava 10 toneladas, ele vai carregar 6. Isso quer dizer que ele vai precisar de um outro caminhão para carregar o resto. Ou seja, você vai dobrar a operação dele quase. Não digo dobrar, vamos colocar mais 30% de viagens ele vai fazer. E cada uma dessas viagens vai ser lucro para ele. Então, agora os players estão buscando. Fomos procurados há poucos dias por uma empresa de transporte de carga, só que por trilhos. Eles têm problema de peso, Thelma. Quando você vê um trem imenso transportando, vamos pensar, soja. Sabe como que eles têm que pesar antes de carregar? Você tem ideia? Não. Então, para num ponto onde tem a balança, a locomotiva desprega os vagões, fica só com um, entra num ramal da balança, deixa aquele vagão, sai, pesa aquele vagão. Ela volta, pega aquele vagão, põe mais para frente, volta, pega o segundo vagão. Leva no ramal da balança. Imagina isso para 80 vagões. Pior que é muito vagão, né? E que pena que a gente não investe mais nas linhas ferroviárias, né? Porque um adianto para todo mundo, né? Muito. Só que eles também têm problema de pesar, eles querem pesar. Vieram perguntar para a gente, vocês conseguem com esse sistema de vocês pesar vagão por vagão? A gente falou, conseguimos. Vamos fazer o teste agora. Mas daí eu não vou precisar mais da balança? Eu falei, não. Você vai precisar da balança para você fazer a calibração. Mas você vai saber, depois de calibrar do nosso sistema com a sua balança, você vai saber o peso que está lá no vagão, você vai poder passar ali, direto.
Não vai poder parar, não vai precisar parar tudo. Ou seja, as necessidades de pesagem no transporte de carga no Brasil são em todos os verticais. O pessoal... Olha, Vlad, isso é uma coisa que, assim, quando eu faço muita pesquisa, né, para levar informações para vocês, o up-to-date aí, do que a gente tem mais atualizado. E o que esse insight que você está falando aqui, que a gente viu também na reunião do Wagner Borges da USEC, que é uma empresa que está no Mato Grosso, e quando ela fala do agronegócio, ela não está restrita à operação dentro do campo, né? Eles também citaram outras indústrias que se relacionam com o produtor e também com a questão de transporte. Então, assim, quando a gente fala que a gente quer atuar, ou que a gente quer fazer para um segmento, eu vejo que, assim, todo mundo quer ir na mesma coisa, fazer o que todo mundo está fazendo. Existem outras oportunidades que estão ao redor, estão na nossa cara, e a gente não vê. São mercados que também têm demanda, só que ninguém está indo lá, porque ainda não se enxerga. Eu posso lhe dizer hoje que tem, no que eu sei, tem a Wildthings e mais uma empresa que é parceira nossa, porque que são as únicas representantes da Rightway dos Estados Unidos que tem os sensores. Não tem mais ninguém. Então a gente está chegando num ambiente que a água está limpinha ainda ali. Por isso, é o que você está dizendo, todo mundo vai para o rastreamento, todo mundo vai para o ativo, e a gente descobriu o nicho, que é o peso, que toda empresa de logística tem problema com peso. Empresa de grãos do Centro-Oeste, nós já estamos nos preparando, porque eles precisam pesar esse grão. Outro nicho que a gente está indo agora, deixa eu ver, nós estamos em setembro, outubro, mineração, Thelma. A maior mina de níquel da América Latina fica em Goianésia. Eles não sabem quanto eles tiram por dia de níquel lá de dentro, Thelma. Porque são 1.000 caminhões diários, ele não tem como pesar tudo isso, então ele pega um caminhão, pesa um, e desse um ele faz a conta pelo resto. Um pesou 10 toneladas, você está entendendo? Então ele pede... E é o mercado de mineradoras consome muito tecnologia, eles compram, assim, as tecnologias mais caras para ter, assim, precisão ao nível máximo. E então, muito interessante. Eu acho que realmente é um caminho. Estou muito contente de conversar com você e ter essa pausa, né? Porque no dia a dia a gente sabe que está rolando muita coisa, mas eu queria que essas informações não ficassem só para mim, que a gente pudesse compartilhar aqui em rede, por isso que a gente está fazendo esse bate-papo ao vivo. Sobre essa questão, a gente tem a pergunta do Roberto. O Roberto está lá no nosso grupo do Masterthings. Ele está fazendo a criação da sua startup. Logo mais a gente vai conhecer mais sobre o projeto dele. E ele achou muito interessante, queria saber mais sobre isso. Por que o cliente não gosta de cobrança mensal, que o pagamento anual do cliente, ele vai ser obrigado a se descapitalizar, ou seja, ele teria que fazer um investimento assim, a nível CAPEX? Como é que isso foi particular em um cliente, ou isso trouxe o modelo de negócio da Wildthings, porque você viu que não é restrito a um cliente, mas que o segmento aderiu melhor a esse modelo de negócio? A gente viu num cliente que ele pediu para diluir, para colocar os valores das mensalidades junto, pagar anual. E depois nós replicamos isso em outro cliente e ele, achou tudo bem. Mas, no caso do Roberto, se ele achar necessário fazer girar o dinheiro mais rápido, cobrar a mensalidade, que não se chama mais mensalidade, né? É uma assinatura. A gente fala para o cliente que é uma assinatura, porque a gente não está dando só o serviço, a gente dá muito mais, a gente entrega muito mais para esse cliente. É um trabalho pós também. Esse cliente, pós-instalação desse device, ele vai ter a gente dá total apoio a ele, tanto de técnico quanto de novos conhecimentos. Não está rolando assim, não tá, a gente acompanha o pós também, que é muito importante. Mas aí, Roberto, vai a questão do seu feeling.
Porque eu estou falando de um cliente, de um grande cliente, player do mercado de logística, que tem, ele, para começar, ele fez uma pré-consulta para começar com 300 caminhões. Ele não quer ter a dor de cabeça de todo mês estar pagando esse valor 300 e de alguém lá ter essa dor, mais esse trabalho. Eles querem tirar trabalho. Eles não querem mais trabalho. Então já paga o anual e já fica tudo certo. Do que ter que todo mês lembrar de pagar aquela continha, né? Para eles é uma continha, para mim é um contão. É, tem gente que está querendo saber mais informações, é o Rômulo. O site ainda não está no ar. Ô, Rômulo. A gente está mudando. Tá dando uma atualizada no site. Ô, Mas eu vou deixar. Entre em contato eu comigo. estou deixando aqui no chat o e-mail do Tudo sobre a IoT. Escreve para a gente que a gente passa seu e-mail para ele, tá? Sim. Aí, você deixou seu e-mail, ótimo. Deixei. Aí, para qualquer dúvida, quem quiser ser parceiro, nossa, eu tô aqui, tem um companheiro nosso do Sub, o Alex Martins, lá do Tocantins, que eu mandei já um sensor pneumático para ele, tem cliente, porque uma coisa que a gente descobriu também, o pessoal da carga de soja, o pessoal da carga de grãos, a maioria dos caminhões tem suspensão, não amola, suspensão pneumática. Aí eu tenho sensor para suspensão pneumática também, que o custo é inclusive bem mais baixo. Eu não preciso instalar um em cada eixo, é um só na corrente de ar, que vai fazer quanto de ar teve acima mais e faz o cálculo do peso. Também é da Right Way, também traz. Como eu disse, a gente não vende sensor. Eu quero comprar, eu te dou o endereço, o telefone da empresa, você liga lá, compra, traz para o Brasil, e aí, a partir daí, para você não pensar que eu estou ganhando dinheiro em cima do sensor, não é o caso, nosso negócio é tecnologia e serviço. Mas tem homologação na Anatel, tem um monte de coisa que muita gente não vê, não é simplesmente importar e tudo bem. Não, mas aí é o segundo momento, eles são homologados nos países deles. Então, para você fazer aqui, no caso da transmissão, eu tenho a Anatel. Do sensor, pode ser usado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se o cliente vai fazer uma grande compra, se ele já tem um radar, que é onde ele pode fazer compra internacional, vamos pensar assim, uma JSL, da logística, eles já fazem muita importação. Então, eles compram e a partir da compra, chegaram os sensores, eu vou lá, instalo e a partir dali é comigo. Mas, se você quiser, eu compro também, não tem problema nenhum. Deixa eu perguntar. Você, então, está gerando sinergia de negócio lá no Masterthings? Então, menina, Alex Martins. Aí o Alex Martins falou, Vlad, esse negócio é sensacional. Aqui a gente tem muito problema, porque o sócio do Alex é do setor do agro e o Alex é do setor do petróleo. E eles se uniram, né? E esse amigo dele falou, cara, isso daí tem muita sinergia aqui na nossa região, porque todo mundo precisa saber do peso. A carga que sai de soja, vamos supor, lá do centro-oeste, que vai para o eixo norte, tem que chegar lá, tem que ficar tudo numa fila para balança. E tem o problema da rodoviária, tem todo esse problema. Então, o caminhão, o cara carregando ali, sabendo que o peso está dentro, a viagem é mais tranquila. Ele tem também, ele sabe que está entregando a quantidade que ele comprou, né? Isso é muito importante. Outro exemplo rápido, um cara que vende concreteira, vem nos procurar porque quer instalar para fazer um teste, porque muitas vezes ele vende 4 metros cúbicos de concreto, chegam 3. E quem garante que chegaram os 4? Quem que vai medir isso lá na obra? Ninguém. Então, se você tiver um controle desse peso no carregamento, no transporte e na entrega, é bom para todo mundo, né? Excelente. E interessante, como é que você ia conseguir um contato do Maranhão? Só no Masterthings mesmo, né? O que tem representado para você participar do programa e por que você resolveu investir?
Ó, Thelma, primeiro que eu conheci o Master Things vendo você, as suas publicações, né, no LinkedIn. Eu estava atrás de novidades no mundo IoT, daí eu encontro, foi um congresso, né? Uma conferência, é. A conferência, e aí logo quis participar, foi ano passado, né? E ali eu vi que se você acha que você sabe alguma coisa, é muito legal, porque ali você conhece várias outras pessoas muito capacitadas, pessoas top, líderes em seus segmentos, você é uma delas, e outras pessoas, o Sandro Tama, o Pinelli, aí todos os participantes, né, o pessoal da Mobilogix, todo mundo, e eu aprendo todas as vezes, todos os dias eu aprendo coisa nova. Eu aprendo que tem um sensor novo, que o pessoal da Advantech lançou agora uma plataforma que dá para comprar direto, que tem novos produtos, o pessoal da Sigmais lançando coisas novas. Então, eu como sou consumidor de sensores, eu preciso de sensores para fazer o meu negócio do IoT funcionar, eu preciso saber a transmissão, NB IoT, é LoRa, daí vem alguém que fala, LoRa tá legal aqui, NB IoT não tá, M2M, e aí eu vou aprendendo. Então, para mim, o Master Things, tudo sobre IoT é essencial no meu dia a dia do meu trabalho. E eu cito o que eu faço quando eu estou num cliente, e o cliente fala, mas onde você tiram esses conhecimentos sobre essas coisas? Fala, além, nós procuramos, e eu faço parte da maior comunidade de IoT do Brasil, que é tudo sobre IoT, e nós tratamos disso todos os dias. E as pessoas, nossa, tem uma comunidade, muitas pessoas começam a se interessar. E é muito forte a nossa comunidade, né, Tom? Ainda bem, né? A gente ainda muito bem. grata de ter você lá com a gente, trazendo aí essa disruptura, trazendo novas soluções que antes não existiam no mercado. E, Vlad, queria que você desse uma dica aqui para o pessoal, algo que fez diferença para você, um livro que você viu, um mentor que você acompanha, além do Tudo sobre a IoT, que você participa e que tem colaborado contigo. Que dica você dá para quem está começando, você como empreendedor, o que fez a diferença aí para você chegar onde você está hoje? Eu vou falar então, primeiro, se está começando e ainda não faz parte, fazer parte do Tudo sobre a IoT, que faz diferença sim. Para mim fez, para a nossa empresa está fazendo, e é muito gratificante, até te agradeço por aceitar e a gente fazer parte desse grupo. Agora, sobre o dia a dia, eu tive uma mudança muito importante minhas percepções de vida e de ser humano, de quem nós somos. Sei que muita gente já leu, depois disso aqui, ó. Quem não leu, leia. Sapiens, do Yuval Harari. Aqui conta de onde viemos e as perspectivas do ser humano nesse planeta. Aí você vai ver que existem desde a época das cavernas. A gente tem que passar por cima desses dramas. E para o pequeno empreendedor ou para o grande empreendedor, o negócio é sempre, a gente fala, né? Sempre você está aprendendo coisas novas, está aberto, ouvir bem, ver a novas situações. Quando você coloca alguma coisa no ar, vê com atenção. Às vezes ali está uma modalidade nova, um negócio novo. E nós da WiseGain estamos abertos aí a novos parceiros. Quem estiver acompanhando, quiser fazer parceria com a gente, vender sensor, vender tecnologia, colocar esse nosso... Lembrando, né, Thelma, 70% de tudo que corre do nosso PIB corre pelas rodovias do Brasil, de 60% a 70%. Então, esse nicho de pesagem em tempo real é gigantesco. A gente vai precisar de mais braços para absorver toda essa demanda que vai vir. Então, estamos abertos a novos negócios e de parcerias, sempre parcerias, né? Com mais mãos, acreditamos que podemos fazer as coisas melhorarem para todos, né? Para o Brasil, para nós, empreendedores, porque nós não estamos fazendo, não é filantropia, né, Thelma? A gente trabalha para fazer os nossos negócios darem certo. E sinergia entre nós, né?
Isso aí. Excelente, excelente. Não, vamos depois, mais para frente, marcar um outro webinar no YouTube para você mostrar as imagens dos seus equipamentos, mostrar as telas do seu serviço funcionando. Legal, tem tudo, tá tudo online, é porque eu não consigo mostrar agora. Eu acabei de olhar agora há pouco, os caminhões lá de Guaíba estão na floresta, estão carregados, lá no Rio de Janeiro também, tá tudo funcionando, tá tudo on, como a gente fala hoje. Né? Não, e é interessante, né, Vlad, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, hoje é sábado, mas a gente não pesa trabalhar. Para mim, por exemplo, estar fazendo esse bate-papo no sábado, eu adoro, é leve, não é uma coisa que a gente Sim. está vivendo uma paixão, a gente acredita naquilo. Então, quem quer empreender e acha que vai ter uma vida mais fácil, não é assim. Não é. É mais corrido, mas tem uma coisa, quando você trabalha com o que você gosta e você vai vendo as coisas acontecendo, e eu e meus sócios nos reunimos essa semana e falou, gente, vocês têm noção que a gente está trabalhando com 5 dos maiores players do mercado hoje? Você pega assim, ó, conta nos dedos, são mega empresas multinacionais, empresas de fora do Brasil vieram procurar a nossa tecnologia aqui do Polo Digital, que é um polo fomentado pela Prefeitura de Mogi. Nós somos incubados nesse polo aqui em Mogi das Cruzes. Teve empresa de Dubai que nos procurou para saber, olha, a gente tem esses sensores aqui na nossa frota, só que como que vocês fizeram ali ficar online? Porque não é tão simples assim. Tem a nosso pulo do gato ali por trás, né? Tem uma programação, tem um trabalho, não é tão fácil assim. Senão, o próprio fabricante nos Estados Unidos já tinha, eles não têm. Eles perguntaram para a gente, como que vocês conseguiram fazer isso? O fabricante. E é muito provável que nos próximos anos, assim, em breve, o fabricante do sensor compre a nossa tecnologia. Não, que delícia, né? Eu acredito muito no potencial do ser humano brasileiro, porque a gente tem a veia da criatividade. E quando a gente fala em inovar, é criar algo novo, fazer algo que alguém já faz de forma diferente. Então, essa questão que o Vlad está falando, da gente ter que abrir a nossa mentalidade, de conhecer, se conectar com tudo, estar presente, mesmo que aquilo não seja necessariamente do nosso ramo, do nosso interesse agora, a gente estar ligado no que está acontecendo ao nosso redor e entender como que a gente vê pode agregar no nosso negócio é um novo profissional 4.0. Sim. Porque a capacidade técnica você consegue obter se dedicando, estudando, mas a visão 360 graus de como vai ser o futuro, de como você antecipa, de como você resolve uma dor de mercado, de um cliente, isso é a criatividade. E a gente só consegue ampliar as opções da nossa mente conhecendo coisas novas, porque a gente não consegue imaginar alguma coisa que a gente não conhece. Não. E a gente adora desafios, né, Thelma? A gente vive de desafios, né? Você, na sua carreira, quem não conhece a sua carreira, você... Quantos desafios na sua carreira, nessa vida, das telecomunicações aí? Quantos... E a gente sempre usa Elon Musk como exemplo quando alguma coisa dá errada. Quantos foguetes explodiram antes de dar certo? Né? E hoje, olha aí o sucesso dele. Então, quantas vezes a gente fez... A gente teve um cliente, Thelma, que a gente... Eu e o Fábio, ele deve estar acompanhando. A gente foi 5 vezes em um mês no cliente fazendo viagens longas, porque a gente não estava dando certo, cara. Não estava arredondado o processo. Então a gente voltava para aqui, para São Paulo, não, agora vai dar. Aí eu acompanhava, putz, está fora, não está subindo o dado, não tá, voltava lá. Até que arredondou. Aí descobrimos os problemas, esses problemas não vão ocorrer mais, ponto. E é assim que funciona. Legal? Agradeço pelo convite, agradeço às pessoas que nos acompanharam aí e vamos fazer o IoT, porque a indústria brasileira, o mercado, o Brasil precisa dessa nova tecnologia. Tá? Verdade. E assim, muitas vezes, assim, a gente vê
onde as empresas estão investindo. Então, eu estava vendo uma reportagem esses dias e tinha lá destaque desses investimentos e estava lá, tecnologias para a cadeia logística. Só não estava escrito IoT, mas tecnologias para a cadeia logística IoT. Vamos lá. Quando as pessoas vê lá 260 mil vagas de carreira de TI, essas vagas são profissionais que estão envolvidos dentro da cadeia do IoT. Porque, assim, Sim. o IoT, para a gente ter uma solução de internet das coisas, é o que o Vlad falou, não é só o sensor, é o sensor, a plataforma, a conectividade, a aplicação, né? Então, A programação. essa, né, da Sirene, essa aplicação que vai disparar um e-mail para alguém decidir parar um caminhão, fechar uma porta, são aplicações. Então, mesmo que você seja um especialista na aplicação, você vai precisar conversar com os outros players da cadeia para você ser um profissional melhor. Porque nisso está envolvido o IoT. E eu quero encerrar voltando até a citação desse primeiro case que você citou, do cogumelo, né? Uhum. O que acontece? A gente, não sei se o pessoal já se deu conta, mas as informações que estão na internet, que permite a gente evoluir a inteligência artificial, todas essas informações, elas foram colocadas por pessoas. Então, quando você faz uma busca sobre um lugar que você vai viajar, é porque alguém contou aquela história, alguém tirou foto daquele lugar. A própria aplicação que você pede a comida do iPhone, alguém carregou o menu daquele restaurante lá. Então, a gente já sabe esse potencial da internet que quebra as barreiras. O que a gente está fazendo agora é não limitar que as informações da internet que permite a gente novos serviços seja restrito a informações coletadas por pessoas. Então, a gente ter aquilo sendo coletado por coisas e indo em rede para que outras pessoas acessem essa informação, vai permitir que a gente evolua as nossas capacidades. Então, essa questão, quando você falou, olha, eles faziam por olhar, pela experiência, olha, isso aqui dá para a gente carregar, já foi 2, 3 andares de madeira. Essa experiência de pessoas que não iam para a internet para colocar essa informação lá e a gente ter esse conhecimento de como funciona esse setor, nunca iria para a internet, porque essa pessoa nunca pensou que aquele conhecimento dela era válido para pôr na internet. E a gente está trazendo isso com uma forma de precisão, porque eu vejo que também, por exemplo, qualquer um pode ser alguém na internet fazendo um site bonito. E não é uma informação precisa. E quando a gente traz e conecta coisas, é um dado que não tem preço. Não tem o que questionar, porque ele é preciso, né? Sim. Então, eu deixo aqui o desafio para as pessoas. Você tem uma dor no seu negócio, a gente tem um time, uma comunidade no qual o Vlad faz parte e que tem conseguido fazer realmente disrupturas de mercado e a gente aceita trabalhar o seu desafio. Então, pode deixar o seu comentário aqui, que a gente leva essas oportunidades lá para o grupo. E se você é uma empresa e quer escalar oportunidades conectando num network que representa a elite do IoT, você é muito bem-vindo a conhecer o nosso programa Master Phoenix. Isso aí. É isso aí. Obrigada pela sua disponibilidade. Ficamos aqui 1 horinha. O bate-papo foi uma delícia. Adorei conhecer mais da sua operação. Realmente precisava conhecer, né? Conhecer mais de perto. E é um prazer não só conhecer, mas poder compartilhar. Essa live vai ficar o replay no IGTV e nós vamos subir também no YouTube, tá? Tá bem. Deixei aqui o link do chat para quem quer conhecer mais sobre o programa Master Phoenix. E tenha todos. Bom dia, obrigado, Thelma. Obrigado a todos. Obrigada.